Saudações, estamos em mais atividade da RNB Cursos, apresentando um tema fundamental para a filosofia moderna e contemporânea. Do materialismo contemplativo de Feuerbach ao materialismo dialético marxista, a filosofia como transformação do mundo. E para tratar de um tema revolucionário como esse, uma inteligência só não dá conta. Então, para tanto, eu, Renato de Bittencourt, conto com a presença do meu grande amigo Diogo Cavalheiro, para fazermos essa conexão entre dois grandes autores e, sobretudo, vermos como que Marx, mesmo se baseando em diversas perspectivas filosóficas de Feuerbach, obviamente ele vai ultrapassá-lo, né? E isso aqui também pensando um pouco o estofo do século XIX e como que essa relação é fundamental para a construção do pensamento marxista. Então, meu amigo Diogo Cavalheiro, muito obrigado por você poder partilhar, né, comigo e com nossa plataforma esse momento. Então, tem uma questão aqui da nossa organização. Eu vou apresentar um pouquinho da filosofia de Feuerbach e o Diogo vai rematar, né, justamente como que Marx e a filosofia marxista como um todo é uma superação, levando em conta aquela velha frase: os filósofos até então apenas interpretaram o mundo, e doravante cabe transformá-lo. Tá bem? Então, prazer estar com vocês aqui e vamos lá. Então, pessoal, Feuerbach, sobretudo nos princípios da filosofia do futuro e na essência do cristianismo, ele vai apresentar duas perspectivas fundamentais. Uma delas é o quê? Que a filosofia, inclusive uma crítica a Hegel, que também influenciou Feuerbach, mas a filosofia tradicional, leia-se, por exemplo, Kant, os empiristas, Descartes, a filosofia moderna, a filosofia cristã, a filosofia antiga, grosso modo, ela apresentou pouca compreensão sobre a imanência do homem no mundo. Ela não teve coração. Ele não tem a fazer ideia do coração. Tá? É uma filosofia que criou um hiato entre o homem e o mundo, entre o homem e a natureza, né? Então, por mais que houvesse uma preocupação da filosofia tradicional em pensar a política, em pensar a ética, a própria economia, veja o próprio Aristóteles, por exemplo, né? Aristóteles criou um sistema fabuloso, mas no fundo é o quê? É abstracionismo. É uma perspectiva de mundo que pensa o homem de forma teórica, contemplativa, e não um homem nas suas demandas reais. Olha só, que é uma coisa interessante, que depois a gente até, mesmo assim, ainda não sente, né? Mas Feuerbach já reconhece isso, que a filosofia tradicional, ela não compreende o ser humano, usando uma linguagem mais atual, de maneira tridimensional. Tá? Então, é uma cisão do homem consigo mesmo. Então, logo no prefácio dos princípios da filosofia do futuro, que, aliás, a gente vai influenciar uma série de autores da época, sobretudo Wagner. Eu gosto muito da obra do Richard Wagner. Ele escreveu, por exemplo, a obra de arte do futuro, que é baseado em Feuerbach, né? A ideia de uma obra de arte total que integre corpo, alma, música, teatro, pintura, ou seja, já é uma forma também dessa visão holística que o Feuerbach está apresentando, né? A necessidade de uma reintegração do homem com a natureza. Não só uma conciliação, não só uma conciliação do homem com a natureza, mas uma afirmação do homem com a natureza, com seu elemento natural, né, que foi perdido pela cultura, pela religião e pela moral. Então, Feuerbach fala o seguinte: a filosofia ela precisa descer do céu inteligível e pensar a miséria do mundo sensível. Precisa se afastar da beatitude das almas celestes e compreender o sofrimento das almas penadas aqui na Terra. É muito interessante, porque, ou seja, já é uma base para uma visão, um certo materialismo humanista, que a gente pode colocar em Marx, né, que também, em Feuerbach, ou esse materialismo contemplativo. Porque justamente ele se baseia nessa leitura, porque não é a chave da transformação revolucionária da sociedade. Nós já temos a base aqui, uma base real para pensar o homem nessas contradições, né?
Mas, sobretudo, na essência do cristianismo, eu acho que a gente vai chegar num ponto mais importante. É uma obra difícil, mas muito bem escrita, e inclusive rendeu a Feuerbach uma série de vicissitudes políticas e institucionais. A grande questão é, no fundo, a teologia é antropologia. É a tese de que a teologia é antropologia. Ou seja, o que é a teologia? É o estudo de Deus, suas faculdades, suas propriedades, sua relação com o homem e com nossa própria circunstância abstrata. Né? Então, veja, a teologia vem muito antes do cristianismo. Você já tem a teologia judaica, a própria teologia pagã, digamos assim, a teologia greco-romana. Aristóteles, inclusive, cunha esse termo, né, teologia, que seria o estudo de Deus e, né, da própria, do próprio ato puro. Né? Então, a teologia em si se converteu numa negação do homem na sua historicidade, do homem na sua imanência. As grandes teses que foi apresentar na essência do cristianismo geralmente justamente essa ideia de que o fato do homem projetar na figura de Deus o suprassumo da realidade é um processo de exclusão e negação da própria condição humana, da própria essência humana. Quanto mais um homem afirma a essência divina, mais ele se dessencializa. Ou seja, é uma relação de contradição. E mais ainda, que, obviamente, na época era extremamente polêmico isso. Ele ousa colocar a ideia de que Deus é uma criação da consciência humana. Deus é uma criação da consciência humana, sendo que o homem hipostasia essa criação. Ou seja, o homem cria Deus, essa figura chamada Deus, os deuses, a sua imagem e semelhança, e esquece que ele próprio criou essa criatura, essas criaturas. Né? E então, voltamos um pouquinho. Que há uma sofisticação teológica, né, do politeísmo para o monoteísmo. O Deus monoteísta, que até brincando aqui com Nietzsche, né, Nietzsche diria o monotonoteísmo, né, é uma visão justamente que coloca Deus no, na maior polaridade de abstração possível. Porque, por exemplo, na religião grega, você não encontra uma relação simbólica, mítica, do homem com os deuses. Né? As tradições míticas, né, elas veem um homem integrado ao divino. Tudo bem, o homem é marionete dos deuses, não tem autonomia, não tem liberdade, ele é sempre pautado pelo destino, ele não tem consciência de si plena. Toda vez que o homem ele ousa se afirmar na sua singularidade, ele é destruído pelos deuses, né? A híbris, é o caso de Prometeu, de Édipo. Mas a consciência religiosa, digamos assim, pagã, ela compreende ainda essa organicidade do homem com a natureza, mediada pelo divino, e o homem com o divino, mediado pela natureza. Né? Então, são três instâncias. O plano terreno, o plano dos deuses, que está de uma forma integrado à natureza, né, ao mundo, e a natureza na sua potencialidade. Só que a religião judaica cristã, em especial, ela cria essa separação do homem com a natureza. Né? Quanto mais afastar a natureza, mais a ideia de perfeição. Então é aí que nós vamos encontrar. Vamos encontrar a possibilidade mais ampla do homem criar um hiato, não só simbólico, mas concreto, real, para com o divino. Então é um afastamento que causa no ser humano, aí tem até pensar a influência hegeliana, né? Não só uma alienação de si, uma negação de si, um estranhamento para com a si mesmo, com a própria natureza e o mundo, como também todas as criações vão ser sempre mediadas pela culpabilidade, porque o ser humano perde a noção da sua corporeidade e do que existe nele de sensível, né? Olha, o materialismo sensível, a sensualidade sadia, digamos assim, né? Do que há no homem de corpóreo que é natural. Né? Então, segundo Feuerbach, o cristianismo
ele coloca, né, como o grande marco, digamos assim, civilizatório, que seria a religião, né, digamos assim, mais sofisticada dessa perspectiva. É contraditório, é complicado, claro, né, mas assim, o cristianismo seria a religião mais sofisticada em relação a essa ideia de abstracionismo em relação a Deus. Então, o ser humano é já forjado moralmente a acreditar, né, que a sua vida contingente, que é uma vida contingente, faltar a planicidade, ela possui um traço moral pré-estabelecido, né? Sendo que esse pré-estabelecido tira também a nossa plena liberdade. Né? Aquele debate sobre livre-arbítrio, graça, né? Até que ponto nós temos liberdade. E foi um grande debate teológico, né? Santo Agostinho entrou nessa onda também. É, o livre-arbítrio existe, né? Mas ele precisa ser amplificado pela graça, porque senão você nunca vai conseguir a salvação, né? Então vejam, a construção histórica do cristianismo, e aqui, gente, não importa, tudo bem, há diferenças teológicas, catolicismo, ortodoxia e o protestantismo, as mais diversas vertentes, por mais que alguns dêem mais espaço para o livre-arbítrio e para a graça, todos eles vão precisar da cisão do homem com o mundo, com o suprassensível, né? É o mundo etéreo, o céu. Mais uma vez, ou seja, colocando a ideia, né, de que o homem vai encontrar uma resposta para a sua miséria absoluta no mundo real, no suprassensível, mas não vai conseguir se realizar integralmente esse mundo físico, porque é justamente o projeto dessa teologia. Teologia como antropologia às avessas, né? É uma teologia que se fundamenta na destruição, desconstrução da própria ideia de homem. Tá? Então, ou seja, o ser humano ele é desprovido dos seus predicados, dos seus caracteres, enquanto Deus é o suprassumo. Ou seja, até aquela leitura também que a gente pode até pensar sobre o Pseudo Dionísio e o Areopagita. É mais fácil falar do que Deus não é do que Deus é, né? Mas o próprio homem, mesmo definir o homem é difícil, porque ele foi tão dessubstancializado pela teologia que falar sobre o homem é, inclusive, algo que seria impróprio. Gente, quer ver? Só um caso aqui que tem a ver com a leitura feuerbachiana. No século XIII, o Papa Inocêncio III promulgou a encíclica da miséria e da condição humana, né, onde se colocava o seguinte, que o ser humano era o réprobo da criação, era uma espécie de cloaca do universo. Ou seja, é sempre essa leitura. O ser humano possui finitude. O ser humano, pelo pecado original, né, ele perdeu a noção de pureza. Então, ou seja, somente uma interferência absoluta do suprassensível, da providência divina, daria ao homem a liberdade, né, a purificação, a graça. Né? E, olha, o Papa Inocêncio III nem reconhece a possibilidade de livre-arbítrio ajudar nesse processo. Então, ou seja, é quase que antecipando algumas teses aí extremamente são complicadas, é uma coisa muito complicada, né? Porque o catolicismo em si, ele vai criar, mais uma vez, essa ideia de que o livre-arbítrio ele é limitado, ele depende da graça, mas a graça me depende do livre-arbítrio, né? Porque eu não posso pressupor que Deus vai me salvar se não tiver esforço, né? O contrário, por exemplo, da teoria calvinista, que tira do ser humano toda a autonomia e coloca já a predestinação da alma, da salvação ou da perdição como uma prerrogativa divina. Não cabe a nós, né? Nenhum tipo de participação na obra divina. Deus já escolheu previamente. Né? Isso é até interessante me pensar na própria cultura alemã da época, porque, querendo ou não, assim, você tinha um grande debate, né, no próprio Sacro Império, depois na sua decadência, de duas grandes vertentes, na católica e a luterana. Né? E há diferenças teológicas entre elas, né? Mas muito mais entre a católica e a calvinista. Né? Mas tá, é só um ponto aqui para a gente também, quem sabe, entrar, né, se for possível. Mas, então, dando aqui mais um toque, né, na minha leitura de Feuerbach, que eu depois, né, quero passar para o Diogo. Então, o Feuerbach, ele vai justamente demonstrar o quê? Essa construção histórica do homem, ela retirou
Então, assim, é uma forma até poética que coloca, né? Ele tirou o quê? O sangue e o coração do homem, né? Ao mesmo tempo que o próprio Cristo, que isso, né, dentro da visão teológica soteriológica, veio para salvar o homem, né? E se encarnou na imanência, né, no mundo concreto, como um homem histórico, para promover a nossa redenção, nós nunca conseguimos dar conta dessa culpa originária, desse sangue de Cristo. Então, ou seja, essa culpabilidade moral, ela é um fator de degradação da condição histórica do homem. Ou seja, então a história da vida humana é a história da tristeza, de uma angústia que nunca vai superar. E, gente, sem entrar também no mérito, olha um pouco o que você vai influenciar o próprio Nietzsche. Tá? Outro caminho, outro ponto de vista, mas a influência de Feuerbach e Nietzsche, essa crítica à religião, né? E claro, acho que certamente passando por Hegel também, né? A filosofia do espírito. Mas, então, esse ponto aqui de Feuerbach é para que a gente consiga entender, né, como que a religião, ao mesmo tempo que ela tem esse papel normativo e moralista na vida humana, ela afasta o homem de sua própria essência. O papel da religião não é promover a glorificação do ser humano, a fusão do homem com a natureza e com o próprio homem, mas é criar o hiato do homem consigo mesmo e com o próximo. Ou seja, então, mesmo a caridade, mesmo a justiça, mesmo os atos considerados convenientes dentro do ethos cristão, eles não realizam a plenitude do ser humano, porque há a mácula da culpa. Uma culpa que vai ser sempre utilizada como forma do homem não descobrir a sua própria essência. E olha aí, por exemplo, gente, isso aqui ele apresenta isso no século XIX, que já foi considerado extremamente perigoso para a época. Imagina se fosse 5 séculos antes. Fosse Spinoza falando isso, por exemplo. Que, aliás, também ele foi um grande leitor de Spinoza e Pierre Bailly, né? Dois grandes críticos da religião tradicional. Seus dogmas e suas superstições, né? Então, Feuerbach, ao apresentar essa visão da religião como negadora da essência humana e sua própria autoconsciência, ele vê o quê? Que a religião deve ser superada, né? Ele volta à filosofia do futuro. A filosofia do futuro em Feuerbach, né, ela vai defender o quê? Um materialismo, né, que eu diria humanista, né, mas como também até na nossa convenção aqui com o Diogo, professor Diogo, contemplativo. Ou seja, não é um materialismo vulgar, não é um materialismo mecanicista, mas é um materialismo, né, que compreenda o homem na sua organicidade espaço-temporal e afirma plenamente os sentidos. E aí, por que eu falei do Richard Wagner ainda há pouco? Porque o Wagner se aproveita dessa teoria ao propor a obra de arte total. É o artista total, o homem pleno. Então, ou seja, é somente quando o ser humano se reintegrar à natureza, ele conseguir reconhecer que seu corpo ele é uma pletória, digamos assim, usando outra palavra bonita, né, semiótica, né, com a devida licença, o ser humano se reconhecendo como alguém que possui historicidade, capacidade de amar, capacidade de criar, de produzir, né, de trabalhar na natureza, de se construir como ser humano pleno, é que vai obter a verdadeira redenção. Não a redenção espiritual, mas a redenção com a sua conciliação plena com a sua própria natureza interior, alienada, e a consciência com a natureza. Ou seja, não tem como fugir da natureza. Não é possível o ser humano fugir, né, da sua naturalidade, da sua natureza, poderia até dizer da sua fisiologia, né? Ou seja, é reconhecer que o ser humano é um ser que possui a sua organicidade, a sua história, e é construído pela matéria, né? Tanto que, gente, tem uma frase que eu não localizei em Feuerbach, mas é dele, aquela frase cerebérrima, né? Nós somos aquilo que comemos, né? Que tem outras variações, o homem é aquilo que ele come, né?
está fora de contexto, mas tem a ver com a questão aqui, que é justamente, ou seja, a ideia de que o ser humano ele se constrói na imanência do seu metabolismo com a natureza, na sua concretude com a natureza, né? Então, o materialismo de Feuerbach é um materialismo que também não pensa política, não pensa a possibilidade de superação das condições econômicas e históricas que levam o homem a essa alienação, a essa degradação com o outro, com o mundo e consigo mesmo, né? Ou seja, é um homem cindido com o seu próprio eu, um homem cindido com o outro, porque não há uma relação autêntica com o outro, né? Não há amor, como ele vai dizer, não existe o afeto, não existe o coração, como também a natureza se torna uma antagonista do homem, e não uma estrutura na qual nós vivemos e criamos a nossa possibilidade criadora. Bom, gente, tudo bem? Tudo bem. Então, não, porque isso aqui é muito abstrato, né? E assim, eu quero também, tá, Diogo, até também vou entrar contigo aqui no debate de Marx, tá? Eu só queria apresentar então o Feuerbach para agora a gente mergulhar a fundo aí. Então, por enquanto, minha fala fica por aqui, mas vamos lá continuar aqui depois a nossa dialética. Sim. Boa noite, Renato. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão acompanhando aí com a gente, seja agora ao vivo ou depois gravado, né? A gente pode continuar esse debate. Inclusive, acho que esse debate é o que alimenta, né, a coisa, né? Assim, essa discussão entre Feuerbach e Marx, ela foi uma discussão que rendeu muitos frutos, né? E serviu muito para o Marx desenvolver a teoria dele. É muito interessante a gente olhar, e aí essa exposição que o Renato fez dá subsídios para a gente entender o processo evolutivo, digamos assim, do pensamento do Marx, né? Como é que o Marx sai de um jovem hegeliano de esquerda com um viés liberal, tá? O Marx, no início da sua juventude, no início da sua carreira como já um ativista político, um jornalista, ele tem como horizonte econômico assim o liberalismo, tá? Situando o liberalismo dentro do Império Prussiano, né? Então, assim, o liberalismo ali tinha uma vertente claramente progressista, né? Para depois de inúmeros debates teóricos, né? Da militância própria do Marx, ele romper com esse liberalismo, ele romper também com o Feuerbach e fundar o que é chamado hoje de materialismo dialético e defender um modelo de sociedade que supere as condições capitalistas, né? Ou seja, supere a exploração do homem pelo homem. Então, esse processo não acontece da noite para o dia, né? Esse processo ele demora anos e ele vai sendo maturado e vai sendo desenvolvido pelo Marx durante a sua vida. Mas esse momento de ruptura do Marx com os jovens hegelianos, e o Feuerbach é essa principal figura dentro dos jovens hegelianos, né? Jovens hegelianos ou hegelianos de esquerda. Para quem não sabe o que são os jovens hegelianos, né? O que foram os jovens hegelianos, o Hegel é um filósofo muito influente durante a sua vida. Ele chega a ser até filósofo oficial do Estado alemão, ele ganha esse cargo pomposo aí. E por ser um filósofo muito influente, ele gera assim, correntes de pensamento ligadas a ele. Uma mais conservadora, que é chamada os velhos hegelianos, e a outra um pouco mais progressista, que são os jovens hegelianos ou hegelianos de esquerda. E o Feuerbach é uma das principais figuras de destaque entre os jovens hegelianos, né? Então, Marx, inicialmente ligado a esse grupo de jovens hegelianos, começa a fazer uma crítica a esse modelo de pensamento, né? Essa forma de pensar, a esse grupo que ali abarcava algumas formas diferentes, tá? Não era um grupo completamente alinhado. Você tem o Max Stirner, você que é um cara que já estava defendendo um anarquismo do individualismo extremo. Você tem os irmãos Bauer, né? E tem o Feuerbach, que é a figura que a gente está falando hoje, então para não alargar muito o leque,
né, me ater mais aqui nas questões entre Marx e Feuerbach. Mas a partir do momento em que o Marx começa a fazer uma crítica ao pensamento do Feuerbach, esse é considerado o primeiro grande corte epistemológico da filosofia do Marx, né? A primeira grande mudança de rumo dentro da filosofia do Marx, que é o que vai dar no materialismo dialético, né? Segundo o Althusser, eu não concordo muito com isso, mas ele coloca bons argumentos para defender isso. A ruptura do pensamento do Marx com o Feuerbach marca a divisão do jovem Marx para o velho Marx. Então, a partir do momento em que Marx faz essa crítica ao pensamento feuerbachiano, o Marx atinge a sua maturidade intelectual, segundo o Althusser, né? Outros teóricos, outros estudiosos de Marx vão dizer que há outras pequenas rupturas também que são importantes, né? Bastante importantes. Mesaros aponta mais 3 ou 4 rupturas aí, que são também importantes para essa aprofundação, né, do pensamento marxiano, né? Pensamento marxiano. Mas vamos falar do Feuerbach. E essa ruptura ela se dá em 1845, por volta ali de 1844, 1845. Curiosamente, são textos que são publicações póstumas, mas, digamos assim, muito póstumas, né? O Marx ele escreve 2 textos que são que marcam essa ruptura. O primeiro e mais famoso deles é A Ideologia Alemã, aonde ele dedica um capítulo inteiro. A Ideologia Alemã é um livro de 900 páginas, né? Aonde ele dedica um capítulo inteiro ao Feuerbach, né? E aí ele coloca ali. Só que esse livro ele não é publicado em vida pelo Marx. Segundo Marx, esse livro foi deixado a crítica ruidora dos ratos, né? Então, algumas partes do manuscrito foram ruídas pelos ratos, e esse manuscrito ele só é publicado em 1930, já pela União Soviética, né? Então, veja o tempo que demorou da época que foi escrito, em 1845, até a sua primeira publicação em 1930, né? Mas esse livro é o que marca e o que ajuda muito a gente a entender a evolução do pensamento marxista, né? E o outro texto que aí é menos ainda um livro, né? É como se fossem uns rascunhos mesmo, que é as famosas teses sobre Feuerbach, que é as famosas 11 teses sobre Feuerbach, que na 11ª, né, na última tese, está lá escrito, né? Os filósofos até hoje interpretaram o mundo de diferentes formas, a questão, porém, é transformá-lo, né? Como estava lá no alemão, né? Die Philosophen haben nur die Welt verschieden interpretiert, kommt darauf an, sie zu verändern, né? Então, essa é o que o Marx escreve lá, né? Para quem gosta de alemão aí. Depois eu vou fazer uma citação ainda, mais uma alemãozada aqui, dessa que você falou, que me lembrou aí, Renato, do Feuerbach, porque isso é um trocadilho. O que ele faz, que o homem é o que ele come, é um trocadilho em alemão. Então, assim, essas teses, elas ajudam muito a gente a entender o projeto filosófico do Marx. Porque ao criticar o projeto, ao criticar a filosofia do Feuerbach, o Marx cria o seu próprio projeto filosófico. Ao perceber as insuficiências do materialismo, que a gente convencionou aqui chamar de contemplativo de Feuerbach, o Marx coloca-se na sua filosofia. E um dos pontos centrais dessa crítica é a questão da religião. Como o Renato colocou aí muito bem, o Feuerbach ele pensa a religião como uma alienação humana, né, como uma forma de distanciamento do homem de si mesmo, né? E o Marx ele vai dizer assim, olha, não é que eu queira defender a religião aqui. O Marx ele não está preocupado em defender a religião, até porque ele se via como ateu, né? Marx é de uma família forçosamente luterana, mas de origem judaica, né? Ele teve que se converter, a família dele teve que se converter ao protestantismo por conta de perseguições religiosas, mas ele não era um cara muito religioso, embora conhecesse muito bem o Antigo Testamento. E ele diz o seguinte,
a religião, sem dúvida, ela mistifica a realidade humana. Mas não basta uma crítica da religião para superar a religião. É necessário a gente olhar a realidade social que gera essa religião. Porque é essa realidade, né, é essa forma social que vai ser a base material da religião. Então, se a gente mantiver a nossa crítica apenas no plano intelectual, digamos assim, no plano, para usar uma linguagem hegeliana, né, no plano do espírito, né, do espírito subjetivo, a gente não vai superar a religião. Porque a religião ela é fruto de uma realidade social que precisa ser superada. Então, essa é uma crítica que o Marx aponta, né, num ponto central ao Feuerbach. A outra crítica que ele aponta é a seguinte: o Feuerbach ele observa a realidade, ele parte da realidade como premissa, né, da materialidade como premissa, porém, ele não entende a relação que há da transformação do ser com essa realidade, do ser humano que eu estou colocando aqui. Por isso que ele diz, né, e aí vem o trocadilho, né? Der Mann ist, was ist, que é o homem é aquilo que ele come. Em alemão, o verbo ser é man ist, né, o homem é, coincide, porque o verbo é irregular com o verbo comer, né? Então, ist, ele come, né? Então fica esse trocadilho. Então ele olha assim, é verdade, o homem é aquilo que ele come. Mas o Marx ele poderia dizer o seguinte: mas quem plantou aquilo que o homem comeu? Quem produziu aquilo que o homem comeu? Não foi o próprio homem? Então o homem ele meio que se cria, ele se duplica nesse processo. E aí que vem a crítica ao Feuerbach. O Feuerbach não percebeu a dialética do processo. Por isso que o materialismo do Marx é um materialismo dialético, porque ele entende essa dialética desse processo aí. Que o homem ele se transforma, mas ele transforma o meio a partir das condições que ele pega, mas ele também se transforma com isso. Então, há um jogo de idas e vindas aí, né? Ele vai falar isso depois em relação à religião. A religião não, a educação, né? A gente ouve também muito aquela história de que a educação vai transformar o mundo, mas quem educa os educadores, né? Os educadores são também fruto de uma realidade social. E essa realidade social não está à parte, não está solta, né? Ninguém pode estar fora dessa realidade. Não existe lado de fora disso, né? Então, a impressão que dá quando a gente lê as teses sobre Feuerbach é que o Feuerbach se colocava de forma muito distanciada da realidade social. E o Marx ele tenta essa aproximação maior. E o tempo todo, várias vezes, aliás, ele utiliza o termo revolucionário. É necessário uma praxis revolucionária. É necessário uma ação. Ou seja, ele está propondo muito mais do que um debate teórico, uma ação prática. Ele chega a falar uma ação crítico-prática, né? Ele chega a falar nesse termo, né? Crítico-prática. Então, assim, é necessário isso para que haja a transformação do mundo. Então, a teoria ela tem um papel importante, mas ela, dissociada da prática, né, ela não tem o efeito transformador que o Marx tanto busca, né, que o Marx já está buscando, que, como eu falei, o Marx está saindo de um pensamento liberal e está começando a vislumbrar um pensamento revolucionário comunista. Nessa época, o Marx, na ideologia alemã, o Marx já coloca a palavra comunismo, ele já se define como um comunista. Ele ainda não enxerga o proletariado como classe que vai ser o sujeito dessa revolução, dessa transformação social. Isso vai se dar ao longo da sua conversa com Engels, que o Engels vai ter contato com o proletariado que está surgindo ali na Inglaterra, né? O Engels era filho de burgueses, né, da alta burguesia, a alta burguesia alemã, que já estava comprando fábricas na Inglaterra, e quando ele vai para a Inglaterra, ele entra em contato, ele vê essa classe social, escreve livros, né, escreve coisas bem interessantes, e ao entrar em contato com Marx, conhecer a filosofia do Marx, ele fala: olha, a filosofia que você está pensando aí, ela falta um sujeito, e eles vão encontrar esse sujeito no proletariado, né?
proletariado, mais especificamente proletariado inglês, porque é o país capitalismo mais desenvolvido na época, né? Então, nesse momento, o Marx então, ele está pensando nisso. Ele está pensando que a revolução, que a transformação social, ela é fruto de uma ação crítico-prática. Então, não basta só, né, como a gente estava falando, não basta só fazer essa crítica no plano teórico para que seja superada todas as condições sociais. E essas condições sociais que estão sendo criticadas, elas não vão ser superadas se não forem, né, essa questão da alienação do homem através da religião não vai ser superada se não for superada as condições sociais que a mantêm, né? Então, Marx ele coloca isso, né, diante nas teses sobre Feuerbach, né? Ele apresenta essa tese, e a partir disso ele vai começar a desenvolver o seu projeto filosófico, vai começar a ganhar a sua autonomia, e ele vai começar a desenvolver aquilo que é o germe do Capital, quando ele vai viajar para a França, mas posteriormente vai entrar em contato com Proudhon. E o Marx ele também era um sujeito que, assim como ele era discípulo de Feuerbach e briga com Feuerbach, digamos assim, embora fosse uma briga muito menos... que tenha deixado, digamos assim, menos mágoa, né, do que com Proudhon, o Feuerbach mais tarde assimila até as críticas do Marx, né, se torna, entre aspas, um marxista, né? Ele vai brigar com Proudhon, né? E vai escrever um livro chamado A Miséria da Filosofia, porque o Proudhon escreveu um livro anteriormente chamado A Filosofia da Miséria, né? Então ele vai provocar o Proudhon com essa brincadeira aí, mas é um livro também muito interessante porque mostra ali, de certa forma, o germe do Capital. Então toda essa ruptura filosófica que o Marx tem com Feuerbach gera esse movimento de busca por uma base material. O Marx é nítido isso nas teses sobre Feuerbach, como o Marx está procurando alguma coisa ali, está procurando uma base material para aquilo que ele está falando, né? Desculpa, uma base material, um sujeito, né? E mais elementos dentro da realidade, mais elementos que possam fornecer uma análise mais científica da realidade. E ele vai encontrar esses elementos que fornecem a base mais científica para a realidade na economia, na política econômica, né? Na época do Marx não existia economia do jeito que a gente entende hoje. Existia política econômica. E você tem os filósofos, você tem Adam Smith, Ricardo, né, que já estão fazendo isso, e tem uma galera que é crítica ao modelo capitalista como o Proudhon. Então Marx vai ver no Proudhon também uma espécie de tutor que vai levá-la a essa crítica à economia, porém o Marx já imediatamente supera isso, né, e já propõe uma outra leitura, já diferente da do Proudhon. Então, nesse momento, são poucos anos aí que eu estou falando de 1845, quando Marx está escrevendo lá a ideologia alemã, até 1851, 52, quando ele começa a escrever A Miséria da Filosofia, né, quando ele escreve A Miséria da Filosofia, são poucos anos que fazem toda essa mudança na direção do trabalho do Marx, né? E nesse meio do caminho aí existe o Manifesto do Partido Comunista, que no Brasil, não sei por que é traduzido sempre como Manifesto Comunista. Em todos os lugares do mundo é Manifesto do Partido Comunista, o nome do livro é Manifesto do Partido Comunista. Só aqui no Brasil que as edições se colocam como Manifesto Comunista. Manifesto Comunista, assim, um comunista maluco resolveu escrever isso aqui. Não. É um partido, é uma organização que está dizendo quais são os seus princípios, né? O Manifesto do Partido Comunista, que é escrito em 1848. Aí já Marx, já colocando explicitamente a sua defesa da ideia do comunismo como superação da exploração do homem pelo homem, ou seja, a exploração da última ordem, que seria da exploração do homem pelo homem, que é o capitalismo, né? É onde ele vai defender e vai falar já das teses da luta de classes, né? Onde ele vai colocar lá que a história da luta de que a história da humanidade é a história da luta de classes e que a gente precisa superar isso, né, para a gente atingir um novo patamar, né, na história da humanidade.
Então é isso, assim, eu queria colocar essas questões para a gente talvez aí abrir para um debate, para uma conversa sobre essa relação, ao mesmo tempo que tensa, mas muito frutífera de Marx com Feuerbach. Ô, Diogo, não, sensacional. E assim, aliás, só agora a pergunta aqui também, né? Em que obra do Feuerbach você tem noção que tá essa frase aí, frase extraordinária em alemão? Que assim, eu E falei em português, né? Não, não, tudo bem, depois a agora eu gente. não tenho de cabeça, não. Mas, gente, não, porque. Bom, eu já li os princípios da filosofia do futuro e a essência do cristianismo, não encontrei. E nem que tá naquela obra também bem bacana dele, é Pensamento sobre Morte e. Como é que é? Eu acho que é naquela sobre o Jesus Cristo, quando aparece o lance do Cristo histórico. Não me falha a memória, é essa. Não, não, mas de todo modo, essa aí, então, isso aí passou. Ah, mas você leu alemão, então, poxa, isso é o mais importante de tudo. Então, vou abrir aqui. Tiago, você fica à vontade, tá? Agora, então, está no momento aqui da gente juntar as nossas sapiências. Aliás, só uma coisa importante também, né? Eu sou estudioso de Feuerbach, mas não é que eu concorde com ele. Isso aqui foi só para a gente poder fazer, né, inclusive, esse contexto, né, intelectual, tudo mais. Eu sou muito mais brincando aqui com o jogo, né? Até já brinquei em outros momentos. Eu sou uma espécie de Nietzscheano marxista, se é possível isso, sabe? Tudo é possível, né, na pós-modernidade, né? Mas é outra história. Vamos lá. Igual o surdo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês, queria agradecer ao Renato pela exposição. Muito bom ouvir bastante. Feuerbach eu não conheço tanto assim, conheço um pouco mais pelo Marx. Na verdade, conhecer a gente nunca conhece muito bem, né? A gente passa a vida inteira tentando extrair, assim, de todos os autores que a gente lê. E agradecer ao Diogo pela exposição também. Muito obrigado pela exposição do conteúdo aqui em geral de vocês, né? Pela RNB também. Acho que para abrir o espaço aqui, a gente poder participar. Hoje até tentei participar de um outro evento na PUC, não consegui, não foi enviado o link, foi um tumulto, e aqui foi muito fácil, muito simpático, o Renato também. Muito obrigado pelo a abertura que vocês dão, assim, para a gente poder interagir aqui online, né, nesse novo universo aqui, a plataforma. E eu queria também comentar que é muito legal também ver o Diogo nesse espaço, assim como diz o Simas, né? Ele diz que a ágora do brasileiro é o bar, né? Então acho que abre um espaço assim para nós também para a gente ter essa conversa, assim. Eu queria saber assim um pouco do Feuerbach. Eu desculpa pela ignorância em Feuerbach, mas se há uma dualidade assim dele, coração e mente, é que tu tocaste bastante nisso. Então, se existe para ele é forte para ele essa dualidade entre coração e mente, assim, se é uma coisa muito, muito distante, né? E outra coisa que tu também comentaste, que eu queria, acho que é interessante a gente pensar, assim, também na, na religião como um fenômeno político. Então, essa distinção que tu fizeste, calvinismo, catolicismo e o protestantismo, a gente pode pensar também no terreno do marxismo ali, o Munzer, né? Como ele aparece, como se caracteriza essas manifestações religiosas junto com o Munzer, né? Porque o protestantismo ele também tem uma veia assim muito conservadora, né? Ele é bem, apesar de ser um contraponto, ele aparece como contraponto ao conservadorismo católico, mas também o Lutero ele também tem uma veia muito conservadora, né? E o anabatismo ele parece um pouco destoar um pouco ali, o Engels vai muito na fonte ali também, né? Então eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. E para o Diogo, eu queria saber o seguinte, achei bem interessante que tu colocaste na questão do materialismo, nessa transformação dialética. Eu acho que vem a questão também, né, Diogo, do trabalho. Eu queria te ouvir um pouco comentar, assim, então, sobre o trabalho como uma categoria política. Como tu pensa, assim, o trabalho hoje como uma categoria política, assim, tanto no envolvimento, assim, desse processo de alienação, de luta de classe, ainda mais no envolvimento hoje da precarização do trabalho. Parece que é algo que também a gente esquece um pouco, que para Marx, então eu queria te ouvir nisso, assim, o materialismo dele, o materialismo prático dele, nessa questão do trabalho como categoria política. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo espaço aí. Muito bom conhecê-los. Não, Tiago, obrigado por seus comentários e
Nosso projeto é um projeto democrático, revolucionário, e que até, inclusive, enalteceu o trabalho do Diogo, não só como professor, mas também como, eu colocar, mestre cervejeiro, sabe? Ele tem uma cervejaria, não, é fato, ele tem um bar, é um bar temático, um centro cultural, e ele é produtor de cerveja artesanal, com temas revolucionários. Desde 2016, né, Diogo? Assim, até antes, né? Fora Temer, fora Bolsonaro, não, colocar claramente aqui, sabe? Não tem problema nenhum. Sempre pegada. É do Rio? Rio de Janeiro, Zona Não, Norte do Rio. Pô, Zona se eu Norte for do aí, Rio, então. Zona Norte do Rio. Olha que nosso sotaque carregado, sabe? Eu até brinco aqui, mas meu sotaque de suburbano, Zona Norte. Não, basta do Rio, tem que ser suburbano, entendeu? Essa é a questão. Entendi. Então, essas questões foram sensacionais. Vamos lá. Sim, o Feuerbach, ele reconhece que há esse ato entre o corpo, entre o coração e a mente. Porque a própria tradição que vem do platonismo. Eu nem vou entrar aqui nas religiões orientais, tá? Vamos pensar aqui só o corte religioso judaico-cristão. A tradição filosófica ocidental criou esse ato, né? A resistência, res cogitans, ou seja, o que vale de fato é a mente, o pensamento e não o corpo, né? Poucos filósofos deram margem a essa visão monista do homem entre corpo e mente. Spinoza, por exemplo. Por isso que eu falei aqui que Spinoza influenciou Feuerbach. O Pierre Bailly também, né? Eu não li nesse livro, né, do Feuerbach, mas o Pierre Bailly, pelo que eu conheço da sua obra, ele apresenta já na época, ele é quase um libertino, intelectualmente falando, né, uma crítica contundente à mistificação, digamos assim, da fé, da religião. Sabe o que vai dizer, por exemplo, o Pierre Bailly? Que os milagres de Cristo, isso na época dele, poderiam ser explicados pela ciência. Entende? Só que a gente é aquela leitura, a gente não tem explicação técnica porque falta entendimento para isso. E assim, fazendo uma pequena viagem, tá? Assim, mas acho que dá para pensar em a própria física quântica. Entende? A física quântica, ela hoje, ela dá explicações, fornece explicações que talvez permitam de compreender esses fenômenos, sabe? Porque, ou seja, manipulação da matéria, né? A manipulação da matéria pelo pensamento, pela própria capacidade de você, né, transformar a frequência vibracional das coisas. Entende? O Pierre Bailly, na devida licença histórica, ele está falando algo parecido. Sabe? Isso marcou muito, eu tive oportunidade de ler sobre ele. Então, assim, mas o ponto mais importante que você destacou, então vamos lá, a tradição filosófica, de forma hegemônica, é hiato entre corpo e mente. Corpo e mente, leia-se coração, sangue, a própria sexualidade. O Feuerbach, na ciência do cristianismo, ele vai dizer que a sexualidade humana, ela foi não só dessacralizada, né, como também ela foi desprovida da sua originalidade e da sua legitimidade, né? Ele, por exemplo, ele não vai entrar na questão do Cristo como um amante, né? Por exemplo, aquele debate que coloca hoje, Cristo, amor, não interessa se é amor ou não, né? Assim, mas o que está, por exemplo, latente? O tempo todo, Cristo vivia o quê? Vivia na imanência humana, né? Com os pobres, com os pecadores, né? Então, ou seja, ele amava. E é um amor que não é um amor meramente um amor, digamos assim, abstrato, é um amor real, concreto, né? Um amor de transformação da pessoa, libertação dela das condições da sua própria miséria, né, espiritual. Ainda que não houvesse um projeto de transformação política também. É até uma coisa interessante, né? Há controvérsias. Mas então é isso. O Feuerbach, nesse ponto, ele reconhece, olha, o que causa a tristeza no homem, o que causa a miséria da condição humana é a incompatibilidade entre o coração e a mente. Que é um caso interessante, olha só. Outra devida licença. Metrópolis, Fritz Lang. O grande mote é sobre esse, né? Como é que é, mais ou menos? Não vou falar alemão aqui, não tenho a sapiência do Diogo para isso, mas o filme já começa com um mote e no final ele retoma essa ideia. Como é que é? É o coração, o braço, a mente, o braço e o coração. Que conecta o braço e a mente ao coração. Quem é o coração? O coração é o protagonista da história, né? Que é um homem assim, rico, filho do empresário,
mas que tem consciência, não de classe, né, mas uma consciência piedosa em relação aos sofredores, aos trabalhadores. O empresário é a cabeça. E há um trabalhador, lá na história, que ele é bem muito rústico, sabe? É um cara que, assim, ele tem a força, mas ele não tem a capacidade de se contrapor plenamente ao, né, ao empresariado, à abstração que é a mistificação que é Metrópolis. Então, somente o coração, né? Então, entre o coração é a mediação entre o corpo e a mente, nesse caso, né, no Metrópolis. Eu acho que aí tem um pouco de Feuerbach, sabia? Fritz Lang, ele certamente, não é um gênio, né? Certamente ele tem uma influência de Feuerbach para falar disso. Então, acho que é o grande ponto, tá, Tiago? O grande ponto é essa ideia. O ser humano, ao longo dos milênios, a sua história foi uma história de negação do coração, do sangue, do corpo, da sexualidade, da libido, tudo, em prol, né, do suprassensível, do suprassumo, que não é a vida humana na sua concretude, e mais ainda com esse afastamento, né, entre um homem e o divino. Porque nessa inversão que o Feuerbach vai identificar, da teologia como antropologia, de uma forma mistificada, no fundo é isso, né? Você vai criar uma série de perspectivas que tonificam a própria ideia do sagrado, do sagrado sobrenatural, né? E a negação da encarnação, a negação da própria vida humana como, né, esse processo com a natureza, mediada com a natureza. Sobre as questões teológicas, né, que você destacou. Por exemplo, há leituras que estão tentando mostrar que Tomás de Aquino era bastante progressista, né, no contexto da época, com a questão do justo preço, né, e ainda também com a ideia de que é possível se depor um tirano se porventura a sua, né, se ele cometer uma série de iniquidades e injustiças, mas na prática é uma questão também, né, poderia estar um pouco, né, devido à licença que o Diogo destacou. A teoria é bonita, mas na prática ninguém aplicou. Não houve uma deposição, né? Muito raro acontecer uma deposição de tiranos ao longo das eras, né? Sobre a própria questão luterana, também é muito importante isso, porque o Lutero ele queria apenas a purificação da igreja em relação aos abusos da igreja católica. Na verdade, nem queria, né, criar uma nova igreja. Ele foi meio que forçado, né, a isso, porque seja o Sacro Império Romano Germânico, com a figura do Carlos V, e a própria igreja, né, foram bastante refratários, né, a qualquer tipo de mudança em relação à questão das indulgências, né, e algumas teses luteranas. Mas veja, o Lutero, quando o povo se apropria do germe que poderia ser revolucionário da reforma, o que ele vai dizer aos senhores, né, aos senhores feudais alemães? Esmagai esses infames, esmagai essa canalha, né? É um imperativo. Deus quer que essa horda bárbara seja destruída. É uma coisa horrorosa, né? Ou seja, é uma postura reacionária, porque no fundo, e há também a questão, aí também, usando até a leitura econômica disso, né? Lutero, naquele quadro de ambivalências, ele só foi salvo por quê? Porque, de alguma forma, ele agradava aquela nobreza alemã que era contrária, né? Que esses principados, esses micro-reinos alemães continuassem prestando contas à Sé, né? E não investimento local. Dá até foi uma leitura weberiana em cima disso, né? Os países protestantes, quando eles rompem com Roma, o capital, de alguma forma, fica retido, né, na região, investido em infraestrutura, comércio, né? Então, ou seja, acaba que toda essa quantia perdulária que Roma, né, consumia para o seu Fausto, para também as obras, né, extraordinárias, elas fortalecem, né, o Estado-nação local, ainda que incipiente, né? É à toa que há essa ideia de uma Holanda, né, que consegue uma boa prosperidade material para a Inglaterra, depois da ruptura com Roma, mesmo a Suíça calvinista, entende? Então, é, a reforma ela apresenta um traço que seria possível ser radicalizado. Minster, por exemplo, né, os quáqueres também, né, os quáqueres inclusive eram antimilitaristas, né, só que, grosso modo, houve o quê? Houve houve um burguesamento,
dessas possibilidades religiosas, né? Quer ver um caso? Calvino mesmo. Calvino, ele se contrapõe a uma figura que foi muito importante, não só para a teologia da época, mas também para a ciência. O Michel Servet, né, que ele chamado de várias formas. Ele não foi um teólogo, não, ele foi um cientista que descobriu a circulação sanguínea, né, e o próprio processo do coração. Século XVI, muito avançado para a época. E aí, o Calvino, que tem até uma leitura equivocada, que Calvino ele mandou uma. Assim, ele foi responsável direto pela execução de Servet. Não foi pela questão científica, foi pela questão teológica, porque Servet também apresentava umas teorias protestantes que o próprio Calvino não aceitava. Então, veja bem, olha que bizarro. O próprio Calvino criou uma fogueira para aqueles que dentro dos protestantes, não eram, né, alinhados com a sua doutrina. Que sabe também, né, que o próprio calvinismo ele vai se adaptando, cara. É muito radical. Aqui, ó, tá até na mão, tá? Aqui, ó. A instituição da religião cristã. Cara, assim, é uma leitura maravilhosa, por sinal, sabe? Me faz muito bem. A tradução é muito, muito boa. É claro aquela ideia de que Deus predestinou um homem para salvação, para perdição. E é o que se colocava. Como é que o ser humano comum vai saber lidar com esse tipo de certeza, né? Que, ou seja, na verdade, é certeza. Olha, eu já estou predeterminado a ser morto, né, a ser condenado ou ser salvo. Eu não sei, né? Eu não sei. Aí, o que a teologia calvinista vai fazendo aos poucos? Adaptando, como sempre, né? Você tira a radicalidade da doutrina e adapta para que ela se torne aceitável. Porque havia muita angústia entre os calvinistas. Então, tem aquela ideia da graça presente e graça ausente. Graça presente é o seguinte: se você tem uma vida disciplinada, uma vida, né, de vigor, disciplina, dormir pouco e trabalhar muito, poupança, graça presente. Se você é perdulário, gosta de uma cervejinha, né, tem bar, igual o Diogo, é pecador, pelo amor de Deus, hein? Pelo contrário, eu quero ser pecador assim. Mas a leitura é essa, é mais pelo rigor, né? Se você tem uma vida considerada de dispêndio, graça ausente, ou seja, é aquela figura que já está condenada. E ele não dá vazão, não dá margem para ação, né? Ou seja, o que se coloca é haver uma competição, uma concorrência simbólica. Então, ou seja, se você tem esse traço de labuta, de engajamento, você vai fortalecer esses laços, né? E, ao mesmo tempo, promove a economia, porque você vai poupar, vai investir, né? É um pouco a teoria do Max Weber, né? Como ele vai depois se aproveitar na interpretação sobre o luteranismo, o calvinismo, né? E outros pontos, né? Por exemplo, até a própria teologia liberal alemã. A teologia liberal, ela não chega nem aos pés do que seria, né, uma teologia de libertação, por exemplo, que bebe com bastante potência na teoria marxista. A própria doutrina social da igreja, que é reformista e é conciliatória, veja bem, a doutrina social da igreja, ela é conciliatória. Ela não aceita luta de classes. Por isso ela se contrapõe ao marxismo. Ela se contrapõe ao liberalismo, porque ele se pauta pela concorrência e na legitimidade da exploração do homem pelo homem, né? Ele contrapõe ao marxismo e ao anarquismo também, né? Porque defende a revolução e tudo mais. Só que a teologia de libertação, olha aí como é que é interessante, for pensar até a historicidade, né, desse processo todo. Ela reconhece a luta de classes. Ela vai dizer que negar a luta de classes é a própria teologia da dominação. É reconhecer que, por exemplo, o pecado, né, é naturalizar o pecado. Não aceitar a luta de classe é aceitar as próprias condições históricas de pecado. Então, olha aí, é uma leitura, no fundo, anti-humanista. Eu estou falando aqui essa leitura mais ampla, é para a gente perceber o seguinte, né, que a religião, né, seja na reforma, houve esse processo, né, não, né, o Lutero, assim, no fundo, fez uso político. O luteranismo é um projeto político, tá? Não é só teológico, é político. Não só porque ele foi
é apropriado pelos, né, veja o próprio Frederico, o sábio da Saxônia, né, que queriam mais independência em relação ao Sacro Império e ao Carlos V, como também, em relação à própria igreja também, né, a própria igreja católica também, claro, sempre política, mas não há um projeto de transformação, né, é só no século XIX, século XX que a gente vai perceber. A igreja cristã como um todo, seja protestante ou católica, já abrindo espaço para uma tentativa de transformação da realidade. E aí até o Diogo Pinto também. A própria Rosa Luxemburgo coloca isso naquele texto muito bacana, a igreja e o socialismo, né? Que ela vai pensar o seguinte, que esse cristianismo primitivo, ele era um comunismo de consumo, mas ele não tinha um projeto político de transformação, entende? Aí eu poderia até dizer com a devida licença, para mais assim, brincando, né? Tá mais para Feuerbach. Porque, ou seja, porque não há um projeto de radicalismo. Reconhece a opressão, reconhece a miséria, e a forma de você evitar a miséria é o que? É o amor, é a piedade, né? É a comunhão social. Mas não é uma luta contra as bases políticas e econômicas desse mundo injusto, daquele mundo corrompido judaico e a própria exploração romana, né? Então, o que ela vai dizer, Rosa Luxemburgo? Que somente o socialismo vai realizar essas promessas do cristianismo, né? O comunismo real. Um comunismo que nasce, né, do fim do Estado, do fim da exploração e de uma revolução social que quebra essa base econômica da exploração. Entende? Então, aí volta aqui seja o catolicismo pós-feudal, seja o próprio luteranismo ou calvinismo. No fundo, eles perpetuam, né, o status quo das classes dominantes, né? Tanto que, por exemplo, hoje tudo bem, muita coisa mudou, mas não havia essa ideia, né, de você defender uma ruptura contra a ordem da exploração econômica. Só havia o quê? A ideia da piedade e da caridade, né? Ou seja, se há pobre, faça caridade, né? Mas não é uma luta contra as condições econômicas que levam à pobreza, entende? E o calvinismo é até mais grave, tá? O calvinismo é contrário à esmola. O calvinismo não aceita esmola. O protestantismo em geral, ele é muito refratário em relação às esmolas. Ou seja, que é uma base do catolicismo, né? Você cria, né, um ato de piedade contínua, dando esmolas, né? São penitências, né? Esmolas são penitências que você de alguma forma realiza, né? Para a sua salvação e purificação espiritual. O calvinismo não aceita. E há uma leitura econômica, por quê? Porque tem aquela ideia de que o pobre deve trabalhar para obter a subsistência, e ao mesmo tempo, porque se você dá dinheiro para o pobre, ele perde sua capacidade de emancipação, né? Mas entende, mas no fundo é o quê? No fundo é a própria lógica do capitalismo, né? Um capitalismo não liberal, que depois eu até poderia pensar de outra forma isso, né? Ou seja, na própria visão liberal, se eu dou dinheiro para o pobre ou não, o que importa é que ele consuma. Se ele comprar droga, ele está consumindo. Se ele comprar comida, ele está consumindo. Comprar bebida, ele está consumindo. Entende? Porque a leitura calvinista, ela tem uma leitura consequencialista, né? Então, ou seja, você é culpado se por acaso ele usa aquele dinheiro de uma maneira imprópria. Numa leitura, digamos assim, imanente, não. Cada ato é um ato, entendeu? Isolado. Ou seja, o que vale é o ato econômico. Muito lá, Adam Smith, por exemplo, né? O que vale é o estado final, não o meio. Bom, mas é isso. Diogo, desculpa aí minha digressão. Tá desculpado, você é o dono da casa aí? Mas, bom, posso falar aqui. Tiago, você perguntou para mim sobre a questão do trabalho, né? Como que eu enxergo hoje essa questão do trabalho e, sobretudo, essa questão do trabalho precarizado, né? Como categoria política, enfim, né? Eu acho que por uma questão didática, desculpa, quase derrubei o negócio aqui. Por uma questão didática, importante a gente situar o que é o trabalho para o Marx, né? E, por consequentemente, por eu ter uma visão marxista, é dali que eu parto para minhas análises, né?
O Marx ele coloca a seguinte questão, né? Por que o homem trabalha? Por que o ser humano precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar porque ele não encontra na natureza as coisas do jeito que ele quer, do jeito que satisfaça as suas necessidades. Então, o trabalho é, inicialmente, uma forma de mediação da relação entre o homem e a natureza, da forma que o homem consiga transformar a natureza ao ponto de satisfazer as suas necessidades, né, as suas necessidades humanas. E a partir do momento em que o homem começa a desenvolver as suas forças produtivas, né, desenvolver a sua capacidade de trabalho, né, de ter maior produção, utilização da técnica e tudo mais, essa categoria trabalho ela vai ser também a base das relações sociais, né? As relações sociais são relações, no fundo, digamos assim, tem como base, tem como sustentáculo aí o trabalho, né? Então, por isso que o Marx vai falar, né, das relações sociais de exploração, né? Então, relações sociais de exploração são relações sociais de exploração do trabalho, né? A palavra trabalho aí nem sempre aparece, mas ela está sempre, nem sempre aparece de forma explícita, mas ela está sempre presente, né? E o trabalho não só é isso, como na sociedade capitalista, ele atinge a categoria de produtor do valor, né? Então, o Marx, aproveitando aquela escola lá dos liberais, Adam Smith, mas principalmente David Ricardo, ele vai pegar a categoria valor-trabalho. Ele vai importar essa categoria, né, lá da Inglaterra para o seu pensamento e vai dizer o seguinte, olha, pelo que os teóricos do capitalismo estão falando, o trabalho é a base do valor. Então, aí ele começa a fazer as deduções, né? E a partir dessas deduções ele chega ao seguinte, bom, mas se o trabalho ele é o produtor do valor, né, do valor da mercadoria, existe uma mercadoria que circula também pela sociedade, igual todas as outras mercadorias, só que essa mercadoria ela tem um valor menor do que o seu valor real. E que categoria justamente é essa? O trabalho. Aí é que ele pega a contradição do capitalismo. E aí ele vai chegar na ideia da mais-valia, né? Que só é possível a mais-valia se você pagar ao trabalho, ou melhor, ao trabalhador, né, executor do trabalho, menos daquilo que o trabalho dele produziu, né? Ou seja, a categoria trabalho, ela é paga abaixo do seu valor de mercado, do que seria o seu real valor, né? Mas é o seu valor de mercado, é aquilo que o mercado, é a forma com que o mercado na sociedade capitalista funciona. E aí isso vai gerar uma coisa muito interessante, que está lá no Capital, que é muitas vezes mal interpretada, por causa do título, talvez, que é o chamado fetichismo da mercadoria. Muita gente acha que fetichismo da mercadoria é você dar 10 mil reais numa bolsa da Louis Vuitton. Não é isso, assim. Não é que a mercadoria passe a ter poderes mágicos. O Marx até coloca isso, né? Até escreve textualmente isso. Parece que a mercadoria tem poderes mágicos. Mas não é isso que ele quer dizer, que a coisa vai te transformar em outra coisa, né? Que vai te dar superpoderes. Não, ela parece que tem poder mágico porque ela parece que se cria a si mesma, parece que ela é natural, parece que ela não é um produto de relações sociais. Então o fetichismo da mercadoria fala muito mais sobre como que essas relações sociais e o trabalho, né, como base delas, está escondido no fetiche da mercadoria do que propriamente sobre qualquer aspecto psicológico que se possa atribuir a mercadoria. E pode, evidentemente, existir consequências psicológicas sobre isso. Ninguém vai negar isso, né? Mas o que o Marx quis dizer foi justamente isso. Olha, parece que a mercadoria tem um valor natural, né? Parece que eu compro qualquer coisa porque há um valor natural e não um valor socialmente determinado por conta do trabalho que está embutido ali, né? Porque o Marx ele se utiliza muito da categoria hegeliana da subjetividade, né? Então, para a gente entender essa categoria no Marx, não é o trabalho do sujeito que está
ele não está pegando assim, olha, aquele sujeito que está ali sei lá, com a ferramenta na mão, ele está trabalhando. Então a gente tem que olhar individualmente aquele sujeito para entender o valor do trabalho dele. Não. A gente tem que entender o trabalho de forma subjetiva. Ou seja, de quanto aquela sociedade calcula que é necessário para se produzir determinada coisa, né? E aí, por exemplo, os liberais adoram transformar o Marx num espantalho, né? Quando eles dizem, o seguinte, a história da pizza queimada. Não sei se vocês já ouviram falar da história da pizza queimada, do mercado de pizzas queimadas. É uma suposta crítica ao marxismo. Porque o Marx ele vai dizer o seguinte, né? Se o valor da mercadoria é medido pela quantidade de trabalho e nós medimos o trabalho pelo tempo, logo a mercadoria é medida pela quantidade de trabalho necessária à sua produção. Correto? Beleza, temos uma análise lógica aí. Aí o liberal, que quer dar uma despertinho, vai falar o seguinte, tá, e se eu deixar a pizza queimar, ela vai ficar mais cara? Porque se eu coloco a pizza 20 minutos no forno, ela tá ok, mas se eu deixo 30, eu tô botando 10 minutos a mais do meu trabalho ali e, portanto, essa pizza vai ficar queimada. Então ela vai ficar mais cara, então a pizza vai valer mais. É um espantalho. Por quê? Porque a sociedade, ela não calcula. Primeiro que, sim, existe uma categoria também importante para entender a dinâmica da mercadoria, que é o valor de uso e valor de troca. O valor de uso é o quanto cada pessoa, cada comprador se interessa por aquilo ali, né? E o valor de troca é o preço que se paga por aquilo, né? É o preço. De forma bem grosseira, tá? É o preço. Existem outras coisas que... Mas só para a gente não fazer uma digressão muito grande, né? Então, uma mercadoria, para ela entrar no mercado, ela precisa ter um valor de uso, ou seja, alguém se interessar por aquilo ali. Aí você pergunta para o liberal, né, que faz essa gracinha, pergunta para ele, tá, então você come pizza queimada? Aí ele fala, não, então isso não é uma mercadoria. Isso não entra no mercado. Não é porque você empregou mais energia, gastou mais tempo, que ela necessariamente vai adquirir aquele valor. Porque você está falando de um trabalho objetivo. Só que o valor do trabalho é subjetivo. Não é subjetivo do ponto de vista também, mais uma vez, psicológico, individual. Não, é subjetivo do ponto de vista da perspectiva social. Ou seja, quanto aquela sociedade calcula que foi necessário para produzir aquela pizza. Então essa pizza ela só tem valor, primeiro, se ela interessar alguém, né? Porque o próprio liberal acredita na oferta e na demanda, mas daqui a pouco ele quer uma pizza queimada como referencial econômico. É complicado isso, né? É uma falta de coerência, né? Então, se ela tem um valor de uso, ou seja, se ela é interessante para alguém, isso pode se transformar numa mercadoria. Mas a outra condição para que se transforme numa mercadoria é o valor, ela poder ser precificada, né? Na nossa sociedade, né? Já com a ideia de moeda e tudo mais. Então ele vai falar, olha, a sociedade ela calcula que uma pizza média vai custar, sei lá, R$40, né? Ou, sei lá, uma pizza de mussarela média, dentro com aqueles ingredientes, né? Dentro daquelas condições, ela custa R$40. Se você quer vender lá 80 e ela ainda assim queimada, você não está criando no mercado. Você não está colocando uma coisa no mercado. Você não está atribuindo àquela mercadoria um valor subjetivo. Você simplesmente só está fazendo uma experiência, né? Tentando empurrar e vender gato por lebre, porque queimou e tu está querendo fazer gracinha. Mas não tem nenhum respaldo econômico, né? Não tem nenhum lastro, né? Como eles gostam de falar, né? Não tem nenhum lastro isso aí que você está fazendo, né? Então essa categoria do trabalho, ela se torna extremamente importante por causa disso. Por quê? Além de ser, digamos, a base para a convivência humana, para a relação humana, e aí para falar um pouco do Schopenhauer, que o nosso amigo aí, Renato, gosta, né? Tem aquela teoria dos ouriços, né, do Schopenhauer, né? Que os seres humanos eles se aproximam, né, de acordo com a sua conveniência, mas eles também têm os seus problemas de convivência, eles também se distanciam. Se não fosse a necessidade do trabalho,
Nem essa teoria do Schopenhauer existiria, porque os seres humanos eles viveriam de forma isolada, cada um no seu canto, né? Porque não tem porquê você se relacionar com os outros, né? Você tem ali, ia viver tipo um tigre, né? Que faz o filho, o pai, mete o pé e vai cuidar de outras coisas, né? O trabalho, e aí por isso que o trabalho nos humaniza, nos torna humanos socializados, né? Nos torna sociedade humana. Ele é a base disso, né? E é justamente isso que é a categoria, por causa, né, do que eu estava falando do fetichismo da economia, da economia da mercadoria, a categoria mais invisibilizada que existe. Desculpa aí minha pronúncia, né? Mas é a categoria que se torna menos visível. Porque ela parece tão natural, né, com todas as aspas aí, né? Ela parece uma coisa como o ar que a gente respira, que a gente não se dá conta, né? E aí ela se torna tão aparentemente desnecessária, né? E aí o sujeito que trabalha, o executor do trabalho, aquele executor que está ali, ele acaba tendo uma importância muito menor para esse modelo social do que aquele que acumulou o trabalho. E o que é acúmulo do trabalho? Capital. Quem pode acumular trabalho? É quem trabalha? Não, é justamente quem explora o trabalho. É o dono do capital. Então veja como essa categoria, do ponto de vista político, funciona. Não só funciona, mas talvez ela seja a categoria por excelência, né, do ponto de vista político, porque é ela que coordena, né, ela que é a amálgama de todo o processo, né. E aí a gente vai chegar no trabalho precarizado. Porque já que o trabalho é tão colocado, é tão fundamental e ao mesmo tempo tão colocado como menor, né? Quem trabalha, quem executa, pode cada vez mais receber menos, né? Então a gente vê ao longo do processo de mais de 20 anos uma diminuição da renda do trabalhador, né, ou um aumento da exploração do trabalhador. Isso não é um fenômeno carioca, não é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno mundial, né? Se a gente pegar dentro das próprias empresas, né, não estou nem falando olhando a sociedade como um todo, dentro das próprias empresas. Nos Estados Unidos, do início do século passado, a diferença do mais rico para o mais pobre era de 1 para 20. Hoje é de 1 para 140. Dentro de uma mesma empresa, não estou falando nem da sociedade, não, estou falando dentro de uma mesma empresa, né? Então, assim, veja como o aumento da desigualdade gerado pelo acúmulo de trabalho, né, gera esse trabalho precarizado, e cada vez mais precarizado, cada vez com menos direitos, né, cada vez com menos coisas. Por quê? Porque hoje, se você olhar qualquer teórico do capitalismo, teórico defensor do capitalismo. O Marx é um teórico do capitalismo também, mas é um teórico crítico do capitalismo. O que a maioria deles prega? Prega a desindustrialização. Prega que deve se investir na bolsa, você tem que ter Bitcoin, né? Tudo isso o quê? Para disfarçar a categoria trabalho. Parecer que ao invés do trabalho gerar o valor, o que gera o valor é o acúmulo do trabalho, é o trabalho já acumulado, mas eles não colocam nessa linguagem, eles colocam o capital, e às vezes nem colocam nessa linguagem, né? É o dinheiro, né, que gera o próprio dinheiro, ou seja, não é o trabalho que vai gerar isso, é o dinheiro que vai gerar o próprio dinheiro. É um grande conto de fadas liberal, né, que faz com que o trabalho do trabalhador, né, aquele que necessita do seu trabalho para poder sobreviver, seja cada vez mais desvalorizado, né? Porque as pessoas passam a acreditar em que, inclusive, nem mesmo esse trabalhador é responsável pela produção da riqueza. Mas quem realmente produz a riqueza é quem sabe aplicar na Bolsa de Valores. É quem tem bitcoins, né, que foi muito esperto, que montou um sistema de pirâmide e comprou bitcoins aí há anos atrás e agora consegue vender pelo sei lá quantas vezes o preço que comprou. Então é um pouco isso, assim, acho que
tentando não fazer uma digressão muito grande, mas produzir uma análise que a contribua para que a gente entenda hoje como está esse mundo do trabalho. Desculpa, gente, que eu tô um pouco febril aqui, essa gripe aí me pegou, a garganta tá meio ruim. Mas, assim, que contribua um pouco com essa análise sobre o mundo do trabalho, né? Para que a gente, né, tenha análises melhores, assim, enfim. Essa é a minha tentativa de contribuição aí com o tema. Fantástico, fantástico. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas questões aqui. Já está anotadinho. Obrigado mesmo. Tá perfeito. Bom, essa é a nossa meta. Bom, então eu quero agradecer aqui a parceria com meu amigo Diogo Cavaleiro, um grande amigo de longa data, né? Poxa, é uma gratidão poder estar junto nesse debate. E o Diogo está resistindo aqui, mas eu também passei por um momento muito complicado semana passada, então, ou seja, a gente, né, está enfrentando aí gripe, resfriado. O amor ao saber faz a gente tentar sempre resistir, né? Então, gratidão, Diogo, poxa, por essa parceria, de poder tentar fazer essa ponte, né? E, claro, sobretudo as divergências e capilaridades entre Feuerbach e Marx. E citar aqui também, tá? Agradecer nominalmente ao nosso Thiago Nilo, que esteve presente com suas perguntas super, né, importantes. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, Renato. Obrigadão aí pelo convite. Valeu, Thiago, também pela paciência aí com a gente. Valeu. Boa noite. Obrigado pela paciência e pela audiência. Isso aí. Obrigado, amigos. Até a próxima. Valeu, pessoal.